Muito, muito bom dia a todos e a todas que estão sintonizados com essa casa espírita, né? Ambas as casas espíritas que nesse momento funcionam simultaneamente para levar a doutrina espírita para todos aqueles que estão empenhados em seguir o roteiro e o caminho pretendido por Jesus. Que essas bênçãos que nós recebemos diante da oração que foi feita, ela também possa se expandir e recair sobre todos aqueles hoje necessitados que somos aqui na Terra, encarnados e desencarnados, para que dessa forma, aurindo dessas energias, possamos, de alguma forma, caminhar sempre, mas sempre em nome de Jesus. Nos foi pedido um tema e nós preparamos esse tema, a cruz que carregamos, castigo ou redenção. Nós viemos de uma religião do catolicismo, onde nos foi ensinado, a praticamente todos nós, durante tantos séculos, né, que Jesus pendurado na cruz representava o castigo que ele carregava pelos pecados cometidos por todos nós, né? E nós começamos, a partir através da doutrina espírita, começar a pensar, a refletir sobre exatamente isso que nos foi ensinado, né? Será que Jesus carregando a sua cruz representa, na verdade, todos os pecados que nós cometemos? Se formos considerar dessa forma, cabe só a ele o ônus dos nossos erros, dos nossos vícios, cabe só a ele carregar o peso de todas as iniquidades que nós, seus irmãos queridos, cometemos no passado e ainda cometemos no nosso presente aqui na Terra. Não acho justo que seja dessa forma, né? Porque se Deus deu para cada um de nós o livre-arbítrio, deu também a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, se eu tenho que carregar a minha cruz, é a cruz que eu vou carregar diante daquilo que eu me desviei das leis divinas, das leis morais, das leis de Deus que se encontram na minha consciência. E dessa forma, a gente passa para a redenção, que é um ato de salvar, de resgatar ou libertar alguém de uma, né, situação. E as situações que nós viemos, reencarnação e reencarnação, cometendo, são situações que nos levam a estar mais voltado para essa redenção, né? E aí nós vamos, de alguma forma, vendo o significado real do que nós nos espera, né, Jesus carregar essa cruz. Eu nunca, desde criança, eu estudei em colégio católico, né, de padre e freira, e éramos obrigados a assistir às missas. E quando nós chegávamos à igreja, né, a primeira coisa com que nós nos deparávamos era Jesus pendurado numa cruz. E isso sempre me trouxe um certo incômodo, porque eu não conseguia ver, né, depois de tanto tempo passado, não conseguia ver Jesus ainda pendurado numa cruz, né? E nem com seu rosto manchado de sangue. E eu sempre tinha, né, a sensação de que Jesus estava bem próximo de mim. Ele já tinha descido dessa cruz e, de alguma forma, me acompanhava naquilo que eu tinha que realizar ao longo das minhas reencarnações. Porque eu acho que é esse o motivo da criação de Deus para cada um dos seus filhos. E aquilo me incomodava como me incomoda até hoje, ver Jesus ainda pendurado numa cruz, ou até mesmo carregando uma cruz, como a gente vê nessa linda imagem, né? Nessa linda foto, né? Que a gente trouxe
para o nosso trabalho, né? Então vamos ver o que tem a dizer o Espiritismo a respeito da cruz que carregamos, castigo ou redenção. E fica uma interrogação: será que é castigo ou será que é redenção para cada um de nós o carregar a sua cruz? Quem de nós não carrega uma cruz, ainda mais se nós considerarmos os dias atuais? Nós, quando estamos diante de uma tela de TV, nós nos deparamos com noticiários 90% de qualidade bem negativa, né? Esses noticiários pelos quais a gente verifica na televisão, ainda mais nós aqui do Rio de Janeiro, que carregamos assim um medo exacerbado hoje e procuramos nem mais estarmos em determinados locais e nem sairmos mais à noite por conta da violência, né, que assola todos nós no nosso dia a dia. E aí a gente se pergunta, né, mesmo que a gente não tenha tido nenhuma participação hoje no estado de coisa que se encontra a cidade, né? É nesse momento que a gente passa a entender melhor a reencarnação. Hoje, eu posso não ter cometido nenhum ato de violência durante essa minha existência atual, que a vida é uma só, que a Deus nos deu. E essa vida que Deus nos deu, nós temos várias existências, várias reencarnações. Então, nessa existência, né, não me lembro de ter feito assim nenhum tipo de maldade que me levasse a carregar uma cruz. E esse carregar da cruz vai de encontro ao que a gente tem na nossa consciência, porque quando eu ultrapasso, né, o significado do que significa as leis de Deus na minha consciência, tudo aquilo que eu faço de errado conflita com essas leis, então me leva a um sofrimento, né? E esse sofrimento é essa cruz que a gente carrega. É um peso que não é físico, é um peso que é do espírito, que é moral, né? Então, quando nós estamos diante dessas situações pelas quais nós nos encontramos, e aqui cercado por essa violência, mais distante de nós, vendo, né, o que acontece em determinados países, né, com relação às guerras que vão ceifando vidas e vidas e vidas, tirando a oportunidade das pessoas de vivenciarem uma reencarnação. Tudo isso tem a ver, tudo isso está de acordo com as leis de Deus, porque o caos é necessário, né? Nós é que temos que buscar entender melhor tudo isso que está passando para que nada disso se torne uma cruz para que nós possamos carregar. E doutrina dos espíritos, no meu entendimento, ela significa para cada um de nós uma reflexão. Ela não é para ser decorada, ela não é para ser polemizada, ela não é para ser feita nenhum escarcéu com relação ao que a doutrina nos traz. Porque o que essa doutrina nos traz é exatamente os ensinamentos de Jesus, que já nos trouxe há mais de 2000 anos e continua nos trazendo diante das informações, das mensagens dos amigos espirituais. Então eu tenho que refletir, tenho que pensar. Quem de nós não carrega uma cruz, né? O que eu tenho dentro de mim, que às vezes se torna um segredo nessa minha existência, em que outras pessoas não participam dessa minha aflição, dessa minha cruz que eu carrego, de determinadas questões que foram vivenciadas só na presente reunião, mas isso fica abafado, fica escondido, fica camuflado, fica silenciado. Vai se tornando uma cruz que a gente vai carregando. O que seria ou quem seria a cruz em nossas existências? Né? O que eu considero que seria uma cruz ou alguma coisa ou alguém, né? Ou seja, alguém que a gente carrega, não fisicamente falando, mas carrega como sendo aquelas coisas ou aquelas pessoas
que nos trazem um certo desconforto, que nos trazem uma certa animosidade. Tem pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, seja em que local for, né? De trabalho, de casa, da rua, do centro espírita, em que a gente olha para a pessoa e não sente uma certa simpatia. É, e até fala, né, para si mesmo, até fala para terceiros, né? Eu não sei por quê, mas eu não vou com a cara dessa pessoa, né? Então, e aí o que que a gente faz? Qual é o que que a gente realiza por não ter, naquele momento, tido um estado de simpatia com relação àquela pessoa? A gente se afasta, quando, na verdade, a gente tem que se aproximar. Porque se aquela pessoa, na sua energia, está me trazendo algo que não me agrada, não me traz um certo conforto, alguma coisa tem ali que eu preciso resolver. E aí eu tenho que me aproximar de alguma forma e procurar consertar alguma situação que eu nem sei qual é, mas que ela está ali no ar, ela está, né? Ou alguma coisa, né, que eu produzi, que eu tenho, que me deram e que se torna para mim às vezes um peso, né, de estar diante daquilo que está comigo. Então, são perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Quem de nós carrega uma cruz e o que seria a cruz em nossa existência? E outra, qual o sentido da cruz em nossas vidas? Qual é o significado dessa cruz que nós carregamos nas nossas vidas, nas nossas existências, né? Porque a vida é uma só. Mas a gente tem esse hábito de falar que a gente tem várias vidas. Não, a gente tem várias existências numa única vida. E essa vida para nós, ela será para sempre porque o espírito é imortal, né? Cruz significa dor, sofrimento. Todo mundo tem uma visão da cruz de dor e sofrimento, como se fosse um castigo ou uma condenação. A época em que Jesus esteve neste planeta era comum as pessoas serem crucificadas pelo crime que cometiam. Eram ladrões e assassinos que, fatalmente condenados à crucificação, deixariam este plano com dor e sofrimento, que mereciam por terem cometido crimes contra a lei dos homens. Está se falando da lei dos homens. Mas e Jesus? Por que fora condenado à cruz se não era nem ladrão e nem assassino? Por que as pessoas daquela época o condenaram cruelmente? E por que ele se deixou crucificar, visto que é do Filho de Deus a quem nós nos referimos, né? E aí começa a trazer para nós um sentido de reflexão mais profunda. Se naquela época isso era prática daquela época, né? Assim como hoje é prática em alguns países do planeta ter a pena de morte, né? Quer dizer, não é mais da forma como era naquela época, que a pessoa era presa numa cruz e ficava ali até o seu desligamento do corpo, né? O espírito se desligar do corpo. E era, naquela época, no julgamento, eram condenados a isso. Era o castigo que essas pessoas tinham, eram serem crucificadas na cruz. Mas aí Jesus é crucificado, sendo que Jesus não matou, não roubou, não burlou as leis, nem no sentido de Jesus ter sido crucificado, né? É aí que vem essa conotação de que Jesus foi crucificado por conta dos nossos pecados, e não do conta dos dele, porque ele não tinha. Então ficou esse peso, né? E essa cruz sempre iria significar, como significa para muitos até hoje, em dor e sofrimento, né? A cruz como sendo libertadora. A gente vimos a cruz como dor e sofrimento, mas a cruz pode ser libertadora. E como é que ela pode ser libertadora? Porque o Espiritismo traz para nós um novo olhar sobre a cruz, né? Então,
foi necessário que séculos depois, né, tivéssemos uma nova doutrina, um consolador prometido, que nos traria a conotação da cruz sobre outra ótica, sobre outro prisma, né? E nos traz esse novo olhar sobre o significado da cruz. Um deles, oportunidade. Então, se eu carrego comigo essa cruz, não a cruz de madeira, a cruz que pesa, mas a cruz interna, né? Se eu carrego dentro de mim, isso significa eu estou visualizando uma oportunidade que eu estou tendo ali. Porque se eu carrego comigo algo que me traz dor e sofrimento, ela também pode ser alvo de uma libertação, porque é uma grande oportunidade que a gente tem. Eu sempre falo para as pessoas que não existe a palavra, entre aspas, problema como a gente entende, né? Eu entendo problema como sendo oportunidade. Porque se eu tiver algum problema, algum desafio, algo que entrava a minha caminhada evolutiva nesse momento, isso significa que diante dessa dificuldade eu tenho uma oportunidade de sanar. Porque tudo no universo está correto, tudo no universo está certo. E se Deus é energia boa, se Deus é paz, é luz, é tudo de bom que a gente possa imaginar, tudo isso nós carregamos dentro de nós. E se eu carrego dentro de mim aquilo que Deus representa para mim como sendo meu pai, eu tenho todas as oportunidades do mundo para me ver livre daquilo que me atormenta, da cruz que eu carrego, né? Então, a gente pode visualizar a cruz não mais como dor e sofrimento, mas sim como uma oportunidade, porque a oportunidade vai nos libertando. Também significa quitação de nossas dívidas do passado, ou seja, a expiação. Tudo aquilo pelo qual nós passamos nas outras reencarnações e que nós fizemos coisas totalmente equivocadas e fizemos porque não sabíamos, né? Era uma questão de ignorância por ignorar o que era certo, o que era errado. Muitas das vezes nós seguimos até orientações equivocadas, né, nas nossas reencarnações passadas, o que fez com que esse sentir daquilo que nós fizemos estivesse impregnado no meu perispírito e que eu sei que agora, com o ensinamento da doutrina espírita, que tudo aquilo que eu carrego dentro de mim que não é de acordo com a lei de Deus, que está na minha consciência, eu tenho que expurgar. E eu vou expurgando à medida que eu vou adquirindo conhecimento, porque eu só posso retirar o que não é bom de dentro de mim na medida que eu entendo por que que eu não posso mais carregar esse tipo de iniquidades diante das minhas reencarnações. E também transformação e elevação espiritual, ou seja, as nossas provas. E a gente também não pode esquecer, e a doutrina dos espíritos nos ensina, por isso que essa doutrina ela é abençoada, porque ela esclarece e conforta ao mesmo tempo. Nós não podemos esquecer que nós viemos à Terra para evoluir. É o único objetivo de estarmos aqui, nesse momento, reencarnados, né? Então, a gente reencarna para evoluir, porque todos nós teremos e vamos ser, temos que ser espíritos perfeitos, é da lei. Não tem como fugir dessa prerrogativa, não tem como a gente fugir, né, desse nosso destino. Seremos espíritos perfeitos, queiramos ou não. E para que a gente possa ser espíritos perfeitos, tem três, pelo menos para nós agora nesse momento, três estágios pelos quais a gente tem que passar. E isso, o Céu e Inferno nos traz, o livro Céu e Inferno, nos traz com muita propriedade. Primeiro, eu tenho que me arrepender daquilo que eu cometi no meu passado, no meu presente, e que não é de acordo com as leis de Deus. Segundo, eu tenho que expiar, e terceiro, eu tenho que provar. Então, eu tenho que passar por esses três estágios, né? Então, a oportunidade que eu tenho de me arrepender daquilo que eu fiz
mesmo que eu não entenda ou mesmo que eu não sinta que aquilo que eu fiz é considerado um erro. Se arrependa de qualquer jeito, né? Depois eu tenho que quitar essa dívida que eu tenho do meu passado, e pode ser do passado recente, do passado dessa mesma reencarnação, eu tenho que expiar. E depois transformar, fazer com que, depois de tudo, todo esse processo, eu tenha as provas diante da minha presente reencarnação ou futura reencarnação, para que eu possa, de certa forma, quitar com a minha dívida. Então, a cruz, ela não precisa mais, para nós, ser considerada algo que represente dor e sofrimento. Ela pode ser considerada como sendo algo libertador. No livro Consolador, Emmanuel traz de maneira clara e didática: a provação é a luta que ensina obrigado a passar por determinadas situações por conta do mal que eu fiz a outras pessoas em outras reencarnações. Isso é tão claro para a gente, né, que estuda a doutrina espírita, que quando a gente fala isso para outras pessoas que passam por determinadas situações de dor e sofrimento, elas não entendem que aquela dor e sofrimento é necessário, né? Porque a dor é uma bênção. E quando a gente entende que a dor é uma bênção, ela parece que se atenua. A gente passa por ela de uma maneira mais concisa, mais presente, com um entendimento. É por isso que a gente tem que entender, a gente tem que aprender sobre tudo isso para poder passar por isso de uma forma mais saudável, né? Porque são duas as asas da minha evolução, né? A asa da aquisição de conhecimento e a asa da aquisição da moral, né? E hoje, na Terra, nós precisamos de evoluir essa asa da aquisição de conhecimento. E isso é tão claro para nós que nós estamos no advento da internet, que a gente pode saber o que a gente quiser. Hoje não tem mais, né, a gente errar e dizer que errou porque não sabia. Hoje a gente erra sabendo que está errando. Então a gente tem que assumir. E esse erro que às vezes a gente sabe que está errando é por conta de determinadas questões que nós vivenciamos no nosso passado e que ainda são tão fortes dentro da gente que a gente às vezes erra sem até nem estar percebendo. Não é sem estar sabendo, mas sim sem estar percebendo que está errando, porque sabe que está errando, mas não percebe que aquilo ali é um erro que está sendo cometido mais uma vez. Então, Emmanuel traz essa explicação para a gente, né? E uma outra coisa também muito interessante que a gente fica aprendendo com a doutrina dos espíritos, que tudo aquilo pelo que eu passo nas minhas reencarnações faz parte de uma programação reencarnatória no plano espiritual. Então, eu venho para a Terra, eu reencarno aqui na Terra ou em outro planeta, não sei, né? Mas a gente reencarna já com um script, já com uma programação. Mas é claro que a gente esquece dessa programação. E eu não acredito que ninguém faça uma programação que seja para sofrer. A programação que é feita, que a gente pensa que é para sofrer, é para se ressarcir das suas dívidas. Só que a gente não entende isso quando a gente reencarna. Então, se a gente nasce cego, se a gente nasce com uma deficiência física, se a gente nasce com uma deficiência intelectual, tudo isso está programado, tudo isso faz parte das nossas provas e das nossas expiações. E quando a gente entende isso melhor, fica mais fácil a gente conviver e a gente procurar, né, ajudar o nosso próximo por conta desse conhecimento. Dessa maneira, fica claro o entendimento. Olha como é que ficou claro quando a gente considera a nossa cruz como sendo uma libertação. As provas são testes.
São oportunidades benditas, concebidas por Deus, Pai de infinita bondade. Objetivam que o indivíduo vença suas más tendências. E, na grande maioria das vezes, é o próprio que as escolhe de acordo com as possibilidades. É a nossa programação reencarnatória. A gente só não pode escolher quando a reencarnação é compulsória, porque eu não tenho condições de escolher. São pessoas, por exemplo, que suicidam, né, todas as vezes que reencarnam. Então, vai chegar uma reencarnação que ele não vai poder escolher nada, ele vai ter que reencarnar sem a menor possibilidade de cometer suicídio de novo. Sem perna, sem braço, como a gente vê por aí, né? Já as expiações são impostas e decorrem de faltas cometidas pelo espírito, sempre com o objetivo de auxílio e amor, visando a reeducação do espírito. Porém, é bom que fique claro: Deus não pune nem condena, mas utiliza desse mecanismo, pois o espírito não está apto a compreender o que lhe seria mais útil para o seu progresso e purificação. Uma aula fantástica da doutrina espírita sobre esse tema, provas e expiações, que às vezes para nós ainda é de difícil compreensão e o que é pior, de difícil aceitação, né? Então, a gente tem aí uma visão tão clara, tão precisa, tão concisa e tão bem, que nos leva a uma aceitação plena de tudo aquilo pelo que a gente passa aqui na Terra nesse momento. Eu penso dessa forma, quando a gente faz a nossa programação reencarnatória no plano espiritual e reencarna, e a gente começa a nossa vivência aqui na Terra, né? Vai beber, vai crescendo, e chega num determinado momento, justamente no tempo, na época da nossa adolescência, né? Que as coisas começam a ficar mais claras. O espírito que está naquele corpo, ele começa a perceber exatamente quem ele é, né? Diante do seu comportamento. E aí ele começa a vivenciar uma vida. Então, quando ele está, né, desgostoso, triste, insatisfeito com a sua vida de relação na Terra, né, seja na área profissional, seja na área sentimental, é porque ele está desconectado da sua programação aqui na Terra. À medida que ele vai se conectando, ele vai se encontrando. E ele, quando ele vai se conectando e ele vai ficando mais feliz, significa que ele está cumprindo com aquela programação aqui na Terra. Eu fico impressionado, às vezes, quando eu vejo pessoas, né, por exemplo, altamente mutiladas. Né? Aqui no Rio de Janeiro, às vezes a gente encontra pessoas que não têm braços, não têm pernas, apenas o tronco, né, e a cabeça, e passam por dificuldade eh, financeira, dificuldade comportamental, e andam no meio dos carros com um carrinho de rolimã, pedindo dinheiro. E é interessante quando eles pedem dinheiro, né, eles pedem com uma, com um sorriso nos lábios. E eu fico impressionado que às vezes a gente está dentro do carro, né, com o ar refrigerado, né, ali com as pernas, com os braços, tendo condições de direcionar a nossa vida para onde a gente quer, e eles ali, né, naquela condição e ainda com bom humor, né? E isso me impressiona bastante. Isso significa que é uma expiação e que ele ali é como se ele tivesse, sem mesmo saber, concordado com aquilo que ele veio